Tu simplesmente vai fazer leitura de contexto. Tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai copiar. Deixa eu copiar aqui. E eu vou colar, tá? Aí eu vou copiar e colar. Aí eu coloco 56. Ema, E aí eu quero um vai, avestruz. e vai Dá um colocar avestruz 2 horas 18, só. Tá, Vai colocar tudo 2 bem. horas e vai colocar uma linha branca. Pronto, acabou, velho. É isso aí que tu precisa na tua vida. É o seguinte, se a tendência é forte de alta, deixa eu colocar agora o gráfico de 2 horas. Aí você vai só no gráfico de 2 horas, tá? Tá. O que vai acontecer aqui, ó? Se a tendência é alta, ele vai bater na média 56, às vezes entrar um pouquinho abaixo aqui e foda-se, mas vai continuar subindo. Se ele não se afasta da média 56, não entra em tendência de baixa, você não precisa ter medo dela, por exemplo, assim, se ela não perder os fundos anteriores abaixo da média de 56, não tem problema. Você não precisa ficar preocupado. Porque ele vai respeitar a média de 8. A média de 8 é a principal tendência que tu precisa. Só precisa da média de 8, na verdade. Então, o que a média de 8 está fazendo? Apontando para cima, mas perdendo, por exemplo, assim, perdendo a altura, né? Ou seja, ela não está vertical como ela estava antes, ela está andando meio de lado já. Certo. Então está indicando que o preço quer o quê? Ele quer ficar preso entre essas duas linhas, que é a acumulação. Geralmente o preço ele vai querer vir buscar lá na média de 8. A média de 8 sempre vai ser o teu suporte mais forte. Tá? Eu sei. Só eu só tenho uma ressalva com a média, é que é o seguinte, que ela tem bastante atraso. Então, o que acontece com... Quantas delas são atrasadas? Não, eu sei, mas se eu uso o MACD em vários tempos, que nem eu uso 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, eu consigo ver qual é o movimento que o preço tende a fazer nos próximos instantes, entendeu? Por causa então, do histograma. Por causa do histograma. Isso, por causa do o que acontece quando tu usa uma média? Geralmente está bem esticado, o preço está lá em cima, a média está lá em cima, o preço está bem acima da média, só que daí ele vai começar a querer voltar e tu não enxerga isso, tu só vai resolver, eu vou vender agora quando cruzar, mas aí já perdeu 20%, 30% já perdeu do preço, entendeu? Às vezes dá uma queda braba até cruzar a média para baixo. Tu quer dizer, por exemplo, assim, ó. Eu entendi. Só que daí o foda é que tu tá querendo o cu da mosca, né? Sim. Tipo assim, tu não vai querer vender aqui quando perder a média 56 e a média de 8 junto, né? Por exemplo, aqui. Porque às vezes as quedas são muito bruscas, ó. É que nem uma queda que nem aconteceu ali. Isso foi, cara, em questão de minutos já tava lá embaixo. Ok, tudo bem. Ó, vamos dizer que aqui o preço ele veio, tentou subir acima da média de 8 e fraquejou, né? Aqui foi como se fosse uma complacência mesmo, ó. Tá vendo? Sim. Aí, por exemplo, Augusto, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ele subiu. Tá. Aí tá, ele enfraqueceu a média de 8, ou seja, a média de 56 invadiu a média de 8. Ela enfraqueceu a tendência. Aí tu tá vendo que ele tá tentando voltar acima, só que ele tá enfraquecida, né? Eu gosto de vender já nessa barra aqui, ou nessa barrinha aqui que perdeu a média de 56. Vai ter gente que vai esperar perder a média de 8, como é o meu caso também, às vezes eu espero perder a média de 8. Só que, cara, para mim, qual a diferença faz eu vender a 50 mil se eu comprei, por exemplo, a 3 mil, 10 mil, 20 mil e tal? Eu não quero acertar o cu da mosca, eu não quero acertar isso aqui, ó. Eu quero acertar isso aqui. Eu quero me defender dessa queda aqui. Porque qual é o meu interesse? O meu interesse é vender. Eu comprei a 3 mil dólares de Bitcoin, eu quero vender a 50. Ou eu comprei a 20 mil, que seja. Aí eu quero vender a 50. Eu queria vender no topo histórico. Mas o foda é que para encontrar o topo precisa ser criado para tu saber que aquilo é topo, entendeu? Bota o MACD de volta no teu gráfico aí. Porque senão tu vai sofrer por antecipação. Tá, bota o MACD nesse teu gráfico aí. Bota o MACD nesse teu gráfico aí. Ele tá até maio, junho, quando deu a queda, né? Bota o MACD ali. Só quero mostrar algo para o senhor. Tá? Vamos lá. Olha ali, o histograma começou... Não, mas aí tu começa a diminuir os tempos. Ou aumentar os tempos. Se tu botar o semanal nesse período ali, tu vai ver que ele já estava começando a indicar uma queda faz tempo ali. Vai lá, semanal. Tá. Cadê o MACD? Sumiu? Ele vai carregar. É que a internet aqui é da Xuxa. A internet da Xuxa. Olha o MACD, como é que ele tá feio ali já, cara. Então, entendeu? Mas ele cruzou na mesma hora em que ele cruzou com a média, que a média 76. Tá, não, mas eu não uso o cruzamento. 56 invadiu a média 8. Mas é que funciona do mesmo jeito. Veja, senhor, veja. Funciona do mesmo jeito. Veja. Não, mas veja o histograma caindo ali.
tá? Ele já estava antes das linhas cruzarem, o histograma já estava formando uma escadinha para baixo. Não. Aí quando eu combino... Ah, sim, aqui, ó, tu tá dizendo essa região. Isso. Quando eu começo a ver 3, 4 barrinhas indo para baixo, eu já começo a ficar preocupado. Aí o que eu faço? Esse é o gráfico semanal, certo? Se eu botar no diário, bota no diário. O que nós temos? Nós temos confusão e ruído. Nós temos confusão e ruído. Cara, é que o problema é o seguinte, ó, porque ali ele indicaria a acumulação. A pessoa poderia achar que ia começar a lateralizar, mas eu acho muito mais simples. Eu já teria vendido antes, dessa tua linha, eu já teria vendido ali onde estava verde, começou a cair. Eu teria vendido mais perto do topo. Então, eu vendi meus Ethereum a 3.800 quando chegou aqui, e eu recomprei eles a 1.800, eu praticamente quase dobrei, meus Ethereum com esse setup aqui. Mas observe, se tu voltar ali, volta umas 10 barrinhas para a esquerda, no topinho ali, ele tava mostrando ali, o histograma começou a dar uma barrinha para baixo. Digamos que eu vendesse ali, e recomprasse quando começou a subir o histograma de volta. Certo. Eu ia conseguir ter feito 2 trades de sucesso nesse momento. É porque tu gosta do MACD, mas eu acho o MACD muito ruído. Por exemplo, para mim, só o preço com a média, ele dá muito sinal falso. Eu só olhando isso aqui, ó, eu olho isso aqui, ó, olha que gostoso isso aqui, olha só, sem a média, sem pegar essa porra dessa média aqui. Eu só olho isso aqui, ó, topos e fundos ascendentes acima da média, certo? O que é topos e fundos ascendentes? Acima, a tendência de alta. Aqui ele já veio perder esse fundo anterior aqui. Aí ele subiu aqui, o que ele fez? Ele fez um topo mais baixo do que o topo anterior, testou o fundo aqui que era suporte como resistência. Pronto. Já fez um pivô de baixo. Aí ele perdeu a média de 8, se afastou da média de 8. Opa, agora eu preciso saber como é que ele vai se comportar quando ele voltar a testar a média de 8. Como é que ele se comportou? Ele voltou acima, mas ele voltou sem força nenhuma. Ele voltou sem força, ele começou a apanhar e ele fez um topo mais baixo do que o topo anterior. Aí é tchau. E aí ele fez uma força de venda absoluta aqui. O que eu fui lá? Vendi meus Ethereum. Porque daí eu sabia que o preço ia cair pra caralho nos próximos dias e próximas semanas. E aí eu fui lá e esperei ele fazer fundo. E aí tu fica vendido todo esse tempo aqui esperando ele fazer um fundo. Tu dava para ter comprado aqui, dá para ter comprado aqui. Eu gosto de esperar ele fazer fundo. Né? Vendido, sim. E aí por que antecipou a lateralidade? Por causa desse topo que se formou aqui. Esse topo, quando ele se forma com esse ângulo de 45 graus em queda, ele antecipa que o movimento vai ter acumulação lá embaixo. Porque o preço ele vai ficar andando de lado até vir voltar a cruzar essa linha novamente. Então, tu tem que tentar comprar o mais distante dessa linha possível, porque daí tu vai estar aumentando a tua probabilidade de comprar o fundo dos deuses, né? Que foi o que aconteceu. Ó, então tu teve a oportunidade grande aqui, ó, de vários dias de comprar fundo. E aí, por isso que eu acho o seguinte, ó, eu acho que é continuação de alta, é porque, assim, para mim, foda-se o que aparece no MACD. O MACD não interessa, porque para mim interessa só a porra da média de 8, só precisa da média de 8 para interpretar tudo isso aí que tu tá falando. Porque se a média de 8 aqui, a média de 56, vir invadir, a média de 56 nada mais é do que a tendência de curtíssimo prazo invadir a tendência de médio prazo, que é a semanal. Se ela invadir de novo, e ela volta para testar, e ela não consegue passar a média de 8, a média de 56 vai ditar para ti, velho, é tendência de curto prazo de baixa, enfraquecimento da tendência de alta de médio prazo e pau na máquina. Entendeu? Tu não precisa do histograma, não precisa de toda aquela parafernália lá. É porque o pessoal esquece que o principal indicador, cara, é o preço.